Em Emaús, encontro com Cleofas, um caso de incesto. Fim do primeiro ano de vida pública. João e seu irmão batem à porta de uma aldeia. Reconheço a casa em que os 2 discípulos de Emaús entraram com Cristo após sua ressurreição. Quando a porta é aberta, eles entram e falam com alguém que eu não vejo. Eles saem e caminham por uma rua e se juntam a Jesus, que está com os outros em um lugar solitário. Ele está em casa, mestre, e ele está muito feliz por vós terdes vindo. Ele nos disse: vá e diga a ele que minha casa está à sua disposição. Eu também vou. Vamos então. Eles caminham um pouco e depois encontram o velho chefe da sinagoga, Cleofas, que vimos em Águas Belas. Eles se curvam um ao outro. Então o velho, que parece um patriarca, se ajoelha em veneração. Alguns cidadãos que o veem aproximam-se com curiosidade. O velho levanta-se e diz: aqui está o Messias prometido. Lembrem-se desse dia, ó cidadãos de Emaús. Algumas pessoas assistem com uma curiosidade completamente humana. Outras olham com respeito religioso. 2 homens abrem caminho por entre a multidão e dizem: paz contigo, Rabi. Nós também estivemos lá naquele dia. Paz a todos. Eu vim porque o seu chefe da sinagoga me pediu. Tu farás milagres aqui também? Se há filhos de Deus que acreditam e precisam de um milagre, certamente o farei. Diz o chefe da sinagoga: quem quiser ouvir o mestre, venha à sinagoga. Também aqueles que têm pessoas doentes. Posso dizer isso, mestre? Sim, você pode. Após a 6ª hora estarei inteiramente à sua disposição. Agora sou inteiramente do bom Cleofas. E seguido por uma fila de pessoas, ele caminha ao lado do velho até sua casa. Aqui está o meu filho, mestre, e esta é minha esposa, e esta é a esposa do meu filho e seus filhos pequenos. Lamento que meu outro filho esteja em Jerusalém, com o sogro de meu filho Cleofas e com outro pobre daqui. Mas eu vou te dizer: entra, meu senhor, com os teus discípulos. E eles entram e são atualizados no costume judaico usual. Eles então se sentam perto do fogo aceso em uma grande lareira, porque é um dia frio e úmido. Em breve estaremos sentados à mesa. Convidei os notáveis do lugar. É uma grande festa hoje. Nem todos acreditam em vós, mas eles também não são inimigos. Eles são apenas inquiridores. Eles gostariam de acreditar, mas ultimamente temos ficado desapontados com demasiada frequência sobre o Messias. As pessoas ficam desconfiadas. Uma palavra do templo seria suficiente para dissipar todas as dúvidas. Mas o templo, acho que se as pessoas te virem e ouvirem de uma forma simples, muito pode ser feito nesse sentido. Eu gostaria de vos dar alguns amigos de verdade. Você é um. Sou um pobre velho. Se eu fosse mais jovem, te seguiria, mas a velhice é um fardo. Vós já me servis crendo. Você me prega com sua fé. Sejas bom, Cleofas. Não te esquecerei na hora da redenção. Aqui está Simão com Hermas. Eles estão chegando. Informa o filho do chefe da sinagoga. Todos se levantam enquanto 2 refinados cavalheiros de meia idade entram. Este é Simão e este é Hermas. Eles são verdadeiros israelitas, mas suas almas são genuínas. Deus se revelará às suas almas, que nesse íntere a paz desça sobre eles. Sem paz não se pode ouvir a Deus. Também se afirma no livro dos reis que fala de Elias. São estes os seus discípulos? Pergunta aquele chamado Simão. Sim, eles são. São de todas as idades e de todos os lugares. E sois Galileu? De Nazaré, mas eu nasci em Belém, na época do censo. Tu és um belemita, então. Isso confirma sua aparência. É uma confirmação benigna, pela fraqueza humana, mas a confirmação está no sobrenatural. Quer dizer, nas tuas obras, diz Hermas.
nelas e nas palavras que o Espírito põe nos meus lábios. Elas foram repetidas para mim por aqueles que as ouviram. Sua sabedoria é realmente grande. E vais fundar o seu reino nelas? Um rei deve ter súditos que conheçam as leis de seu reino. Mas todas as vossas leis são espirituais. Tu disseste, Hermas, elas são todas espirituais. Eu terei um reino espiritual. Tenho, portanto, um código espiritual. E então a reconstrução de Israel? Não caia no erro comum de entender o nome de Israel pelo que é o seu significado humano. Israel significa povo de Deus. Vou reconstruir a verdadeira liberdade e poder deste povo de Deus, e vou reconstruí-lo devolvendo ao céu as almas que foram redimidas e feitas sábias da verdade eterna. Por favor, sentemo-nos à mesa, diz Cleofas, que se senta com Jesus no centro da mesa. Hermas está à direita de Jesus, e Simão está ao lado de Cleofas, então filho do chefe da sinagoga e dos discípulos. Jesus, a pedido do senhorio, faz a oferta e abençoa e começa a refeição. Viestes para esta área? Pergunta Hermas. Não, vou para a Galiléia. Passarei aqui mais tarde. Como? Você está saindo de Águas Belas? Sim, Cleofas. Costumava frequentar multidões, apesar de ser inverno. Por que desapontá-los? Eu não. Isso é o que querem os puros de Israel. O quê? Por quê? Que mal tu estavas fazendo? A Palestina tem muitos rabinos que falam onde desejam. Por que vós não tens permissão para fazer isso? Não investigue, Cleofas. Sois velho e sábio. Não ponha o veneno do conhecimento amargo em seu coração. Talvez o Senhor estivesse pregando uma nova doutrina que, por um erro de avaliação, foi considerada perigosa pelos escribas e fariseus? O que sabemos sobre vós não parece. Não é verdade, Simão? Talvez não saibamos tudo. Na sua opinião, em que consiste a doutrina? Pergunta Hermas. No conhecimento exato do Decálogo, com amor e misericórdia. Amor e misericórdia, este sopro e este sangue de Deus, são a regra do meu comportamento e da minha doutrina, e eu pratico em todas as minhas situações difíceis do dia a dia. Mas isso não é defeito, é bondade. É considerado pecado pelos escribas e fariseus, mas não posso representar mal a minha missão, nem posso desobedecer a Deus, que me enviou como misericórdia à terra. O tempo da misericórdia plena chegou depois de séculos de justiça. A justiça é irmã da misericórdia. Elas nasceram do mesmo útero, mas enquanto antes a justiça era mais forte e a outra apenas mitigava seus rigores, porque Deus não pode ser proibido de amar, agora a misericórdia é a rainha e a justiça se alegra, porque se entristecia tanto por ter que punir. Se você considerar a situação corretamente, verá facilmente que elas sempre existiram, desde que o homem obrigou Deus a ser severo. O fato de a humanidade ainda existir é a prova do que digo. A própria punição de Adão é mesclada com misericórdia. Deus poderia tê-los transformado em cinzas em seus pecados. Ele concedeu-lhes expiação, e ele fez uma mulher, a causa do bem, brilhar aos olhos da mulher, a causa de todo o mal, deprimida por ser a causa do mal. E ele concedeu a ambos filhos e o conhecimento da existência. A Caim, o assassino, junto com a justiça, ele concedeu a marca, que era misericordiosa, para que ele não fosse morto. E ele concedeu Noé à humanidade corrompida, para que pudesse salvar o homem na arca, e então prometeu o pacto eterno de paz. Chega de dilúvios ferozes. A justiça foi subjugada pela misericórdia. Você deseja voltar através da história sagrada comigo, até o meu momento? Você verá ondas cada vez maiores de amor se sucedendo. Agora, o mar de Deus está cheio e te eleva, ó homem, sobre suas águas límpidas e tranquilas. Isto te eleva limpo e belo ao céu, e te diz:
Eu te devolvo a meu pai. Os 3 homens estão absortos no espanto de tanta luz amorosa. Então Cleófas suspira. É assim, mas você é o único assim. Mas o que acontecerá com José? Eles já deviam tê-lo ouvido? Eles o terão ouvido? Ninguém responde. Cleófas se dirige a Jesus. Mestre, um homem de Emaús caiu em pecado grave. Seu pai, há muito tempo, repudiou a esposa, que foi para Antioquia e se estabeleceu ali com o irmão, dono de um empório. Ele nunca conheceu aquela mulher, que por motivos que não estou investigando, foi repudiada poucos meses depois de se casar. Ele não tinha ouvido nada sobre ela, porque o nome dela, claro, foi banido daquela casa. Quando se tornou um homem e herdou a riqueza e os negócios de seu pai, ele decidiu se casar e, tendo conhecido uma mulher em Jopa, que possuía um rico empório, ele se casou com ela. Agora eu não sei como, mas tornou-se conhecimento geral que aquela mulher era filha da primeira esposa de seu pai. Foi, portanto, um pecado grave, embora, do meu ponto de vista, a paternidade da mulher seja muito incerta. José, que foi condenado, perdeu a paz de uma vez, tanto como crente quanto como marido. E embora ele tenha repudiado com muito pesar sua esposa, talvez sua irmã, que estava tão triste que ficou febril e morreu. Ele não foi perdoado. Em plena consciência, digo que, se ele não tivesse inimigos ávidos por sua riqueza, não teria sido atingido com tanta força. O que vós terias feito? É um caso muito grave, Cleófas. Por que você não falou comigo sobre isso quando veio me ver? Eu não queria mantê-lo longe daqui. Oh, mas eu não sou afugentado por estas coisas. Agora escute. Do ponto de vista material, existe um incesto e, consequentemente, uma punição. Mas uma falta é um pecado moral apenas quando há vontade de cometer um pecado. O homem cometeu incesto conscientemente? Você diz não. Bem, onde está o pecado? Quer dizer, sua culpa em querer cometer um pecado? Ainda há que se considerar a falta de uma vida em comum com a filha de seu pai. Mas você diz que é incerto se ela era assim. E mesmo se estivesse, a culpa terminaria quando sua vida comum terminasse. E certamente terminou por causa do repúdio e de sua morte subsequente. Portanto, digo que o homem deve ser perdoado de seu aparente pecado. E digo que, como não há convicção pelo incesto real, que persiste e é conhecido em todo o mundo, as pessoas deveriam sentir pena deste triste caso, cuja origem remonta ao direito de repúdio concedido por Moisés, para evitar mais males, senão mais graves, mais numerosos. Não aprovo esse direito, porque marido e mulher, casados, felizes ou infelizes, devem viver juntos, sem qualquer repúdio, o que incentiva o adultério e situações como a atual. E além disso, eu repetiria, se você pretende ser severo, deve ser igualmente severo com todos, primeiro com vocês mesmos e depois com os poderosos. Mas, pelo que eu sei, com exceção do Batista, ninguém levantou a voz contra o pecado real. Os que os condenam estão imunes a pecados semelhantes ou piores? Ou o seu nome ou o seu poder porventura os cobrem com um véu? Pois os seus pomposos mantos protegem os seus corpos, muitas vezes doentios, por causa dos seus vícios? Tem razão, mestre, é assim. Mas, em suma, quem és tu? Perguntam juntos os 2 amigos do chefe da sinagoga. Jesus não tem tempo de responder, porque a porta se abre e Simão, o sogro de Cleófas Júnior, entra. Bem-vindo, quais as novidades? Eles estão todos tão curiosos que ninguém pensa mais no mestre. Bem, ele foi condenado. Eles nem mesmo aceitariam a oferta do sacrifício. José foi cortado de Israel. Onde ele está? Lá fora, ele está chorando. Tentei falar com os mais poderosos, mas eles me rejeitaram como se eu fosse um leproso. Agora,
mas esse homem está arruinado, tanto sua riqueza quanto sua alma. O que ele pode fazer? Jesus se levanta e vai até a porta, sem dizer uma palavra. O velho Cleofas pensa que se ofendeu por ter sido negligenciado e diz: "Oh, me perdoe, mestre, mas estou tão triste que minha mente está transtornada. Por favor, fique aqui." "Eu fico, Cleofas. Eu só vou ver aquele pobre homem. Venha se quiser comigo." Jesus sai para o corredor. Há uma faixa de terreno na frente da casa, com alguns pequenos canteiros de flores, e além dela fica a estrada. Há um homem deitado na soleira. Jesus chega perto dele com os braços estendidos. Atrás dele estão todos os outros, que estão ansiosos para ver. "José, ninguém te perdoou?" Jesus fala muito gentilmente. O homem começa a ouvir uma nova voz que soa tão gentil depois de tantas vozes que o condenaram. Ele olha para cima surpreso. "José, ninguém te perdoou?" Pergunta Jesus mais uma vez, e ele se curva para pegar nas mãos do homem, tentando levantá-lo. "Quem és?" pergunta o infeliz. "Eu sou misericórdia e paz." "Não há mais misericórdia nem paz para mim." Há sempre algum no seio de Deus. Esse peito está cheio deles, principalmente para filhos infelizes. "Mas o meu pecado é tal que estou separado de Deus. Você certamente é bom, mas deixe-me para que não sejas contaminado." "Eu não vou te deixar. Eu quero te dar paz." "Mas eu sou... Quem és tu?" "Já te disse, misericórdia e paz. Eu sou o Salvador. Eu sou Jesus. Fique de pé. Eu posso fazer o que eu quiser. Em nome de Deus, eu o absolvo de sua contaminação não intencional. O outro mal não existe. Eu sou o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo." Todo julgamento foi dado a mim pelo Pai Eterno. Quem crê na minha palavra terá vida eterna. Venha, pobre filho de Israel, refresque seu corpo cansado e fortaleça seu espírito deprimido. Vou perdoar pecados muito mais graves. Não, o desespero dos corações não virá de mim. Eu sou o Cordeiro Imaculado, mas não fujo das ovelhas feridas, para não ser contaminado. Pelo contrário, procuro por eles e os levo comigo. Muitas pessoas foram completamente arruinadas por uma severidade excessiva e também injusta de julgamento. Ai daqueles que levam o espírito ao desespero por causa de sua rigidez intolerante. Eles não agem no interesse de Deus, mas no de Satanás. Ora, vi uma prostituta ansiosa por se redimir, expulsa do Redentor. Vi o chefe de uma sinagoga perseguido por ser justo. Agora vejo um homem atingido por uma falha não intencional. Eu vejo muitas coisas sendo realizadas onde o vício e a falsidade estão prosperando. E como uma parede que se levanta, colocando um tijolo em cima do outro, e assim forma uma barreira, as coisas que eu vi, e já vi muitas em um ano, estão construindo uma parede de dureza entre mim e eles. Ai deles quando for totalmente construído com os materiais por eles fornecidos. Pegue isso, coma e beba. Você está exausto. Então, amanhã você virá a mim. Não tenhas medo. Quando estiveres de volta a um estado de espírito pacífico, estarás livre para decidir seu futuro. Não podeis agora, e seria perigoso deixá-lo fazer isso. Jesus levou o homem de volta para a sala de jantar e o forçou a se sentar em seu lugar. Ele então o serve e, se dirigindo a Hermas e Simão, diz: "Essa é a minha doutrina, isso e nada mais. E eu não apenas prego isso, eu pratico. Que venham a mim aqueles que têm sede de verdade e amor." Jesus diz: "E aqui termina o meu primeiro ano de evangelização. Tome nota disso. O que devo dizer a vocês? Eu dei porque era meu desejo torná-lo conhecido. Mas o que acontece com os fariseus, acontece também com esse trabalho. Meu desejo de ser amado.
Saber é amar. É rejeitado por muitas razões. E isso me entristece profundamente. O Mestre Eterno aprisionado por vocês. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.